Palmeiras consegue vitória contra o Grêmio jogando apenas 20 minutos em casa. Mas será que vai ser o suficiente jogar 20 minutos na parte mais aguda da temporada? Antes do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a gente e ajuda bastante o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Bom, bora lá pro vídeo. Palmeiras mais uma vez repete a tática que a gente vinha discutindo desde o Atlético Mineiro, né? A mudança da saída de 3, liberando os laterais e trazendo o volante para fazer essa criação. E isso passa por algumas coisas, a gente já vem discutindo isso, né? Isso passa muito pela saída do Rios, acho que principalmente pela saída do Rios, na verdade. Eu quero discutir um pouquinho com vocês como a entrada do Evangelista muda a característica do time, de modo que você consegue equalizar esse time justamente soltando os laterais e trazendo o Emiliano, nesse caso, né, para fazer a saída de 3 com os zagueiros. De forma geral, eu entendo que o Emiliano é um jogador mais interessante para fazer esse tipo de jogo do que o Aníbal. O Aníbal é um jogador mais móvel, um jogador mais caçador, como o próprio Abel define, enquanto que o Emiliano é esse jogador mais guardador, né, esse cão de guarda, um jogador mais posicionado, que tem melhorado o seu passe, seu domínio, seu controle de bola, é bem verdade, mas ainda precisa evoluir muito, não é um jogador, ao meu ver, a nível de ser titular do Palmeiras. Pode vir a ser, né? Eu acho que é um jogador que está evoluindo, mas ainda não é. O mesmo a gente pode falar para o Evangelista, que é um jogador, porém, mais velho, né? Então é um jogador que tem menos, ao meu ver, capacidade de evoluir, consegue evoluir, é óbvio, ainda está no auge do físico e tal, mas tem menos possibilidade disso, tem menos tempo para isso, né? Mas o ponto principal é que ele tem uma característica muito diferente da do Rios, como a gente já discutiu em alguns vídeos, na verdade, mas vamos focar um pouquinho nisso, porque também quarta-feira a gente tem um jogo muito importante, talvez o mais importante na temporada, tirando o Mundial, é claro, né, na temporada regular, que é o clássico contra o Corinthians na Copa do Brasil, um jogo que o Palmeiras tem a obrigação de ganhar, se não ganhar em Itaquera, passar, né, do Corinthians, principalmente pela fase do Corinthians extra-campo e dentro de campo. Eu estava muito pessimista quanto a esse jogo antes do Mundial, e hoje eu estou mais otimista não pelo que o Palmeiras vem jogando, mas pelo que o Corinthians vem apresentando, tanto dentro quanto fora de campo. Ainda não tem uma notícia concreta se o Yuri Alberto vai jogar, acho que isso seria o grande diferencial do Corinthians. Ter ele e não ter, acho que é bastante decisivo, mas algumas questões me preocupam para o jogo contra o Corinthians, que eu quero também adiantar aqui, né, dentro analisando esses últimos jogos, né, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, e essa nova estratégia de saída de bola do Palmeiras que muda praticamente o jogo inteiro do Palmeiras, trazendo bônus e ônus como é normal, é natural em qualquer mudança tática, né? O futebol não tem como você conseguir tudo, né? Para você ganhar uma característica aqui, você perde ali, isso não tem como, né? Não tem como ser diferente. Bom, a gente vai ter de todo modo, antes do jogo contra o Corinthians, um vídeo analisando mais o time do Corinthians, entendendo quais poderiam ser os passos para passar do Corinthians e já ganhar em Itaquera. Mas nesse vídeo eu quero focar no Palmeiras, condensando esses 3 jogos, né, mas principalmente o jogo contra o Grêmio, o que deu certo contra o Grêmio, o que não deu contra o Fluminense, né, e deu certo contra o Atlético Mineiro, e por que deu aqui e ali e não deu contra o Fluminense. Bom, de todo modo, a gente sabe que a grande mudança tática do Palmeiras nesse primeiro momento é a saída de 3. Se antes a gente tinha o Giai fazendo a saída de 3 com os zagueiros, agora a gente tem um volante, seja o Aníbal, seja o Emiliano Martins. O que isso muda de saída no time do Palmeiras? Bom, quando você atrasa um volante para fazer a saída de 3, você cria um número menor de jogadores no meio de campo, é natural, afinal de contas você tem um meio-campista descendo para a zaga, mas você aumenta o povoamento das laterais do campo, então você alarga um pouco o campo com os 2 laterais subindo. E aí a gente tem algumas questões de características, né? Então, primeiro, a gente falou aqui sobre o Fluminense, sobre o jogo contra o Fluminense. Por que não funcionou contra o Fluminense, como a gente falou? E aí, claro, se você quiser ver o vídeo, vai lá, mas eu não vou me estender aqui sobre o jogo contra o Fluminense. Basicamente, ao trazer o Aníbal para trás, você perde jogadores no meio de campo, né, contra o meio de campo do Fluminense, que é bastante físico e bastante técnico, com Hércules e Martinelli, 2 jogadores jovens, técnicos, físicos, né? E você alarga esse meio de campo para ficar praticamente no 1 a 1 com 2 bons laterais do Fluminense.
Só que você alarga esse campo com Giai, que é um jogador que oferece pouco ofensivamente, e Vanderlan, que hoje não oferece praticamente nada ao time, né? Eu ainda acho o Vanderlan um bom jogador, mas acho que já está na hora dele ser emprestado, ele precisa de rodagem, ele precisa se sentir bem em algum lugar, né? Ele claramente não está confortável jogando no Palmeiras. Quem conhece ele na base, inclusive no começo, no profissional, sabe que ele tem qualidade para isso, né? Então talvez seja o caso dele buscar novos ares para se desenvolver como jogador, eventualmente até voltar, por que não, ao Palmeiras, né? Mas com mais experiência e tal. Mas a verdade é que hoje ele não consegue entregar praticamente nada ao Palmeiras. Então quando o time faz isso contra o Fluminense, algo que deu muito certo contra o Atlético, a gente também já falou por que deu certo contra o Atlético, é só voltar lá no jogo contra o Atlético e no jogo contra o Fluminense, o Palmeiras perde a maioridade no meio de campo e não consegue ganhar praticamente nada nas alas, né? E é verdade que isso também passa pela individualidade dos jogadores, mas sabendo disso, talvez não fosse o caso repetir essa tática contra o Fluminense. Ao passo também que você não repetir, você não dá continuidade para uma tática que você acredita ser talvez a melhor para a continuidade da temporada. Ao meu ver, eu acho que é necessário você andar paralelamente com possibilidades táticas. Eu não acho que você pode simplesmente escolher uma em detrimento da outra. Acho que o Palmeiras precisa, se quiser chegar longe na temporada, saber jogar ao mesmo tempo com a saída de 3 com lateral, com a saída de 3 com volante, inclusive com outras possibilidades, porque a gente vai jogar com times muito diferentes, e se você tiver apenas uma forma de jogar, vai ficar muito fácil de combater o seu estilo de jogo. E nisso também que passa o bom desempenho do Grêmio a partir desses primeiros 20 minutos. Então o Palmeiras consegue fazer uma abafa, faz o gol e controla o jogo nos primeiros 20 minutos, mas o Grêmio logo consegue rebater o Palmeiras e começar a construir boas jogadas. Por quê? Porque se quando a gente faz um jogo, né, e aí eu vou mostrar aqui no campinho para vocês. Bom, com a saída do Rios, o que acontece? A gente não tem mais um jogador que ocupa essa parte do campo. E a gente tem um jogador que vai ocupar mais o centro do campo, como a gente já tinha discutido em relação à característica do Evangelista. Então, ao você ter isso, né, se a gente tinha antes, né, aqui e aí imaginem o Rios aqui, né, a gente tinha essa formação, então a gente tinha um Rios ocupando bastante essa parte do campo, né, principalmente esse meio ofensivo e defensivo, um Facundo ou o Alan fazendo uma ala, né, ou também centralizando, o Maurício podendo ficar mais no meio do campo, né, e o Piquerez sim alargando pelo lado direito, e aqui o Felipe Anderson centralizando com o Vitor Roque, né, ou poderia também ser o Sousa, né, não é tanto a questão. Quando a gente tem a saída do Rios, o Evangelista não tem condições de fazer essa função de ida e volta o jogo inteiro com capacidade física e técnica. E por característica, ele é um jogador que vai jogar mais centralizado. Então quando você centraliza o Evangelista, e a gente vai ver que no campinho a gente tem coisas desse tipo aqui, né, claro, em posição média. Por quê? Por causa da característica do jogador, a gente já tinha discutido isso, né? Então o que você tem? Você precisa compensar esse jogador que centraliza mais o jogo com alguém que vai lateralizar, né? Então você precisa, nesse caso, trazer o Giai para frente, aliás. E se você traz o Giai para frente e você quer uma saída de 3, a saída é você abrir o Gomes e atrasar um volante. E aí você tem essa formação aqui, certo? Que é o que a gente tem visto contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense e contra o Grêmio ontem. E aí a gente tem o Maurício, né? E aqui a gente teve primeiro o Luigi jogando praticamente como um ponta, não é o lugar dele, muito por isso foi mal, né? Eu acho que para jogar com o Luigi a gente precisaria jogar num sistema de 2 atacantes e não funcionaria exatamente com esse tipo de tática, eu teria que mudar mais o time, né? Mas de todo modo o Abel falou que o Sousa talvez não teria condições de começar jogando, então, né, inevitavelmente colocou o Luigi. Mas eu não culpo o Luigi pelo mau jogo dele, eu acho que ele não tinha condições de jogar bem num lugar que ele não está acostumado a jogar e que exige muito fisicamente de um jogador que ainda é sub-20, né? De todo modo, a gente tinha o Luigi aqui na ponta esquerda, o Facundo na ponta direita, e assim, o Luigi mais como um ponta e o Facundo mais como um meia, né? Um meia que centraliza mais. E aí a gente tem o Maurício e o Evangelista no meio, quase que alinhados com o Aníbal Moreno. Bom, o que isso traz de bom? Isso traz de bom uma ocupação da lateral do campo, porque se hoje a gente tem jogadores como Felipe Anderson aqui, né, eu não vou considerar ainda o Sousa, que ainda não é um jogador que começou jogando, e o Facundo, que são jogadores que fazem esse movimento de centralização, e o Maurício que vai ocupar esse centro do campo,
a gente acaba povoando mais as laterais com os laterais, com Piquerez e Giai. E é algo que faz todo sentido. E aí o Evangelista é um jogador que também vai ocupar mais o centro do campo e o Aníbal Moreno vai adiantar num segundo momento, né, quando você quebra essa primeira linha. O que isso traz de problemas pro time, né? Defensivamente, e a gente viu isso acontecendo contra o Grêmio, principalmente naquela boa defesa do Everton, né, logo na primeira estocada do Grêmio, é que se você perde essa bola, você tem um time adversário que pode ocupar justamente as costas dos laterais. E aí os zagueiros vão ter que alargar o campo para fazer a cobertura dos laterais se você fica no 1 contra 1 com os zagueiros, né? E o volante vai ter que correr para trás, os laterais vão ter que correr para trás, o Evangelista vai ter que correr para trás, e a gente viu isso acontecendo contra o Grêmio. Se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica na hora da finalização, talvez a gente não tivesse saído com 1-0 no campo, certo? Isso é um problema estrutural? Não. Isso é o que acontece quando você tem determinada tática. Toda tática vai ter seu ônus e seu bônus, como eu falei. Quando a gente tinha o Rios, porém, a gente tinha esse tipo de saída de jogo, e o Palmeiras conseguia ter um equilíbrio defensivo mais forte, justamente porque você tem 3 jogadores ali atrás que não vão subir. E você tem o Rios ocupando mais aqui à direita, e aí você alarga com o Facundo, ou na época com o Alan ou o Felipe Anderson. Você tinha às vezes o Estevão também, né, claro. E aí você ocupa melhor, você distribui melhor esse time. Mas ele também fica com menos jogadores na frente, por isso também que o Palmeiras sofria um pouco ofensivamente. Então não dá pra falar o que é certo ou o que é errado, vai depender de jogo a jogo. E então, né, o Rios fazendo essa função aqui de centralizar e ocupar o lado do campo, ele permitia que o Giai ficasse para fazer uma função mais parecida com o que ele gosta de fazer. E aí a gente entraria em algumas questões de formação do elenco, né? Porque se o Palmeiras hoje precisa... se o Palmeiras sabia que perderia o Rios e que o Evangelista tinha uma característica muito diferente da do Rios, era necessário ter garantido uma reposição à altura logo. Não ficar esperando. O Palmeiras provavelmente vai jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians sem uma reposição ao Rios, né? Eu vou deixar o jogo do Corinthians um pouco mais para lá, que vou falar do que o Corinthians conseguir explorar de deficiência do Palmeiras, né? Antes de quarta a gente vai falar sobre o que o Palmeiras pode fazer para ganhar já o primeiro jogo. Mas então, se você sabe que você vai perder o Rios, você precisa trazer uma reposição de um jogador que cumpre a mesma função. Porque senão você entra no que a gente está agora. Um time que está tentando se adaptar sem tempo, com uma tática bastante diferente do que vinha sendo, porque você não tem mais o principal jogador do seu time. Ao meu ver, o Rios era o melhor jogador do Palmeiras. Ainda que o Estevão, quando o Estevão jogasse bem ou não, o Rios era o cara que dava a liga para esse sistema, né? Então, isso é um problema. Qual que é o outro problema? A partir do momento que você faz isso daqui, você precisa de laterais que conseguem cumprir uma função ofensiva. O Piquerez, a gente bem sabe, vai mudar muito pouco nesse novo sistema. Ele vai continuar ocupando a lateral esquerda. Só que o Giai não é um jogador que traz muito isso. E se o Piquerez tem algum problema, né, ele tá suspenso, tá machucado, alguma coisa assim, a gente sabe que o Vanderlan não consegue entregar o que ele entrega. Então a gente acaba perdendo gente no meio de campo, certo? E a gente acaba não ganhando nada lateralmente, porque individualmente os jogadores não entregam isso por característica individual, certo? E aí eu fui redundante, mas acho que ficou claro, né? Além disso, quando você tem uma saída nesse sentido, quando você atrasa um volante, você vai precisar de uma participação melhor do passe dos zagueiros, porque você tem menos gente na frente, no meio, para receber essa bola. Então, se o Fux, que acho que hoje é o único jogador mais técnico da zaga do Palmeiras, eu já estou desconsiderando o Murilo, que está machucado e não deve voltar ainda esse mês, como a gente viu contra o Fluminense, inclusive, a gente estava sem o Mikael, e por isso também não deu muito certo a tática do Palmeiras, porque você perde criação. O Aníbal não é exatamente um jogador de criação, o Mikael, é difícil até dizer o que ele é, né? Até foi bem contra o Fluminense, defensivamente, mas é um jogador muito limitado, e o Gomes também não é um jogador de criação. Então, você acaba perdendo em várias instâncias, por causa de uma mudança tática que não parece tão... você só muda a saída de 3 de um volante de um lateral para um volante, né? E olha como isso desestabiliza todo o sistema tático do time. Então, sem o Fux, você não consegue fazer o primeiro momento de criação. Sem o Piquerez, você não tem a profundidade ofensiva que ele oferece, porque você não tem um substituto ao Piquerez. Hoje a gente não tem mais o Mike, então o reserva do Jé é o Marcos Rocha.
Se o Giai não consegue oferecer ofensivamente o que a gente tem com o Piquerez no lado esquerdo, o Marcos Rocha não consegue oferecer nem defensivamente nem ofensivamente, por uma questão física. É um jogador já com uma idade avançada, não consegue oferecer. Então se a gente tem um problema com o Giai, quem que vai jogar? O Marcos Rocha, porque a gente viu o Abel mais uma vez na coletiva despistando sobre o Gilberto, o que eu acho um absurdo. O Gilberto é um jogador para ser o reserva imediato do Giai, ao meu ver, acho que tem que ser testado. Não tem como você simplesmente abrir mão de um jogador da qualidade do Gilberto. Não entendo por que a resistência do Abel quanto ao uso do Gilberto, né? E aí, se você perde o Maurício, a gente vai ter menos ainda um jogador no meio de campo. Então, olha como fica esse time sem o Maurício. Porque o Veiga não cumpre mais a função de 10. O Veiga é um segundo atacante. Sem o Felipe Anderson, a gente tem um Sousa que ele vai também lateralizar mais o time. Ele não vai centralizar tanto quanto o Felipe Anderson. Porque se você tem o Felipe Anderson, ele vem pra cá, ele cumpre essa função. Você pode usar até o Felipe Anderson de 10 e o Sousa aqui na esquerda lateralizando se você não tem o Maurício. Mas sem o Felipe Anderson e sem o Maurício, a gente fica num time absolutamente descolado. E aí o Facundo vai ser o jogador que vai ter que fazer essa função mais centralizada. Só que aí o Giai não cumpre tanto ofensivamente, recebe bola nas costas, quem corre para trás? O Evangelista. Se você vira essa bola, você tem um buraco no meio de campo. Então, isso demonstra o quê? Que o Palmeiras tem um elenco muito mal organizado, muito mal montado. Porque se você tem o Rios como titular e o Evangelista como reserva, são jogadores que oferecem jogos absolutamente diferentes, distintos. Mesma coisa para Emiliano Martins e Aníbal Moreno, que ainda que seja bem menos, né, você consegue adaptar melhor o jogo entre eles dois, são jogadores muito diferentes. Você não tem um reserva enquanto característica ao Maurício. Se o Maurício não joga, o Veiga não cumpre a função do Maurício. Você fica com um vazio no meio de campo, como a gente vinha vendo com o Veiga. Se você perde o Facundo, hoje o reserva imediato dele seria o Riquelme Felipe, que é um grande jogador, como eu sempre defendo aqui, mas é um garoto que está subindo agora, né? Então vai sofrer com a questão física, é um jogador que joga pelo lado também. Então não tem como você esperar que o Riquelme Felipe vai jogar 90 minutos, por exemplo. Sem o Vitor Roque, claro, a gente tem o Flaco Lopes, que aí talvez seja o lugar mais equilibrado do elenco do Palmeiras, porque são jogadores complementares, que podem jogar juntos e que são muito bons. Os dois são muito bons. O Flaco consegue voltar mais para ajudar na criação, o Vitor Roque também consegue trabalhar com a bola, certo? E aqui o Sousa, ele vai oferecer uma característica absolutamente diferente da do Felipe Anderson. Podem ser complementares? Podem ser. Mas a partir do momento que você perde um jogador, você precisa mudar todo o sistema de jogo. E isso não é produtivo, a continuidade do time, certo? Então, como solucionar isso? Bom, de saída, um time que sabia que perderia o Rios precisaria trazer a reposição. Isso para mim é absolutamente evidente. O Evangelista pode ser um jogador para compor o elenco, mas ele não pode ser o titular. Aliás, ele não pode ser o reserva imediato e muito menos o titular desse time. Não tem condições para isso, certo? O Palmeiras precisa hoje, sem o Mike, de uma reposição para o Giai. Mesmo se você subir o Gilberto, porque, ao meu ver, o Marcos Rocha não tem condição de ser um reserva imediato. Nem mesmo de ser um reserva. Acho que o Marcos Rocha já não tem mais condição de jogar pelo Palmeiras há algum tempo. Então, mesmo que você traga o Gilberto, é um jogador que vai fazer sua estreia pelo profissional. Ele não pode também ser o reserva imediato, ele tem que ser uma opção ao clube, certo? E quanto ao Piquerez, a mesma coisa. A gente não tem nenhum jogador para substituir o Piquerez na lateral esquerda. Então como você faz se o Piquerez se machuca, certo? Bom, antes de terminar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o Grêmio e como isso se desenvolveu dentro do campo, né? Aquilo que eu estava falando um pouco para vocês. Quando a gente tem a saída do Rios e a entrada do Evangelista, a gente tem uma centralização do meio de campo. Uma centralização mais objetiva, mais linear, né? Então você tem aqui o Emiliano fazendo essa saída de 3, com o Gomes e o Bruno Fux, o Evangelista quase que numa linha reta com o Emiliano Martins, e o Maurício cumprindo essa função um pouco mais solta no meio de campo. Aí a gente tem o Giai aqui sim aprofundando mais a lateral, e o Piquerez também aprofundando a lateral, o Luigi jogando numa posição que não é a dele, como a gente tinha comentado, e a centralização do Vitor Roque, que é por onde passa a grande melhora ofensiva do Palmeiras, né? A gente já tinha comentado isso em outros vídeos. E aqui o Facundo Torres, mais uma vez, né, um jogador que centraliza. Enfim, é um bom jogador, acho, como a gente já tinha comentado, que é o que menos perde nessa mudança, ao meu ver, né? Só que o que a gente vai ter? O Maurício voltando um pouco mais para criar,
O Lucas Evangelista voltando um pouco mais para criar, pelo aquilo que a gente falou, né, com a lateralização do clube, do time, a gente vai precisar dos meio-campistas voltando para ajudar nessa criação, e você perde no meio ofensivo. E além de tudo, você tem a questão das costas, né? Olha como o Bruno Fux e o Gomes, eles têm que cumprir essa função de ocupar as costas dos laterais, né? Aqui só mostrando, eu queria mostrar um pouquinho do Sousa, né? Que ele jogou pouco mais uma vez, mas a gente vê que é um jogador bem mais lateral, né? Ele até centralizou um pouco, mas a tendência dele é ficar mais pelas laterais, né? Diferente do Felipe Anderson. Se a gente comparar esse time com o time que vinha jogando com o Rios, a gente vê que era uma outra estrutura de meio de campo, porque o Rios, ele ocupava, justamente, ele complementava o volante, né? O 5. Jogando mais à frente, mas ocupando mais o lado direito do campo, enquanto que o 5 fazia a parte mais defensiva, mas ocupando mais o lado esquerdo. Isso permitia que o jogador o ala, né, o ponta, depende da fase do jogo, pudesse ter mais liberdade para centralizar, porque ele tem a ocupação de espaço do Rios. A gente tem a saída de 3, né, com o Giai. Olha a diferença do campinho do Giai, né? A saída de 3 com o Gomes, que também vai ter uma diferença no campinho, e com o Bruno Fux, o Piquerez com mais liberdade, e aqui o Estevão, né, e o Maurício ocupando onde eles se sentem mais confortáveis, né? Então você tem um time um pouco mais equilibrado, porque você tem um meio-campista que faz essa função muito bem. E aqui no jogo contra o Botafogo no Mundial, né? Se a gente pegar o Palmeiras contra o São Paulo, ainda no Brasileirão, antes de ir pro Mundial, a gente vê praticamente a mesma coisa. O Rios aqui um pouco mais adiantado, porque é um jogo que o Palmeiras também propôs muito mais, né? O Palmeiras vai ter um gol só lá no final, mas jogou muito bem o jogo inteiro. O Emiliano, então, aqui o Aníbal, ao invés do Emiliano, ocupando mais o lado esquerdo do campo, o Rios mais o lado direito, a gente tem o Alan como esse ala, certo? E aqui o Flaco, né, o Flaco ocupando a área e ajudando na criação, e aí o Paulinho vai jogar também, né, então o Paulinho faz muita diferença. Olha a diferença, né, isso daqui é um campinho de alguém que centraliza, que não é um ponta, né? É mais um segundo atacante ou um meia pela esquerda. É mais parecido com o que o Felipe Anderson faz, né, em oposição ao que o Sousa cumpre, né? Você vê que o campinho do Sousa ele é muito mais para lateral, né? Então, olha a diferença de posicionamento do Rios pro Evangelista. E se a gente vier olhar aqui, isso fica muito claro, como a gente já mostrou em outro vídeo. Olha como o Evangelista é um jogador muito mais de meio campo, né? É até mais parecido muitas vezes com o campinho do Maurício, se a gente colocar aqui, do que com o campinho do Rios, né? Percebam que é um campinho muito mais parecido, um pouco mais atrasado, claro, porque ele é volante, ele não é 10, mas é muito mais parecido com o do Maurício do que com o do Rios. E isso é uma característica que vai implicar numa dificuldade tática para o Palmeiras, porque o Palmeiras perde seu principal jogador, não só não tem um substituto à altura tecnicamente e fisicamente, como não tem nenhum substituto que cumpra a mesma função que ele. E aí o Palmeiras, no momento mais delicado da temporada regular, não estou levando em consideração o Mundial, vai jogar contra um Corinthians, que por mais que esteja mal, vai entrar com a faca entre os dentes para ganhar do Palmeiras, com um time que ainda não sabe jogar junto porque está passando por uma adaptação tática inevitável, né? E como que você preveniria isso? Contratando o substituto do Rios de antemão, né? O Palmeiras sabia que ia vender o Rios, por que já não foi atrás do Ruiz, por que já não foi atrás do De Ossa? Hoje, inclusive, eu li uma notícia de que o Ruiz já não vem mais, né? Já tinha falado isso na live, aí voltou a notícia de que talvez ele viesse e já parece que ele já não vai querer vir, né? Vai priorizar a Europa de qualquer jeito. O De Ossa parece que talvez feche com o Betis. Então o Palmeiras começa a ficar sem possibilidades. E se não conseguir trazer o substituto do Rios? Vai usar o Evangelista como titular? Né? E lembrando que o Palmeiras tem o Alan, que poderia cumprir essa função, mas o Abel parece não confiar no jogador, não sei porquê. Né? Então a gente entra no momento mais decisivo da temporada regular até aqui, com um time que está tentando se adaptar a um novo modo de jogar. A gente entra então no momento mais decisivo da temporada sem um time entrosado, num esquema tático específico, sem saber exatamente qual que é a formação inicial. A gente tem o Felipe Anderson machucado, um jogador que tinha azeitado o meio de campo do Palmeiras. A gente não tem um jogador que cumpre a mesma função que ele, né? Como a gente viu, o Sousa, que inclusive fisicamente não está pronto, não cumpre a mesma função. O Luigi, que é um jogador mais atacante do que meia. A gente tem apenas um
zagueiro, né? Porque se a gente for considerar o Benedetti e o Mikael, são jogadores com características absolutamente distintas, né? Não é um jogador mais parecido com o Fuchs e com o Murilo. A gente tem o Giai, que se por algum motivo ou for expulso, ou se machucar contra o Corinthians e não jogar o jogo de volta, a gente vai ter que entrar com o Marcos Rocha, né? Então, a gente vê um monte de problema estrutural pro jogo do Palmeiras, principalmente para a decisão contra o Corinthians. E como resolver essas coisas? Não dá tempo, certo? E aí, por que eu fico apreensivo com esse jogo contra o Corinthians? Muito pelo Palmeiras, né? Não pelo Corinthians, que tá muito mal. Porque o Palmeiras tem tido na primeira partida das decisões, jogado para não perder. E se o Palmeiras for para Itaquera para não perder, pode até não perder. Mas se precisar resolver no Allianz, a gente tem condições de resolver? Porque a gente viu contra o Fluminense que se não fosse os grandes presentes do Fluminense, talvez a gente não tivesse ganhado. A gente viu que contra o Atlético o Palmeiras conseguiu se impor, mas também contra um time muito fraco, tanto taticamente quanto individualmente. A fase péssima dos jogadores, mas também institucionalmente uma péssima fase do Galo. Então, contra o Corinthians também tá mal, mas a gente sabe que clássico é clássico. As coisas são muito diferentes quando a gente joga um clássico. Né? E aí o Palmeiras vai jogar no Allianz. Bom, a gente viu o Abel falando ontem sobre a qualidade do gramado do Allianz. O Palmeiras tem condição de se impor dentro da sua casa com um gramado que não consegue garantir aos jogadores fazer a sua função, cumprir a sua profissão, que é jogar bola, um gramado que está pesado, está trazendo dificuldades para os jogadores, que aumenta o risco de lesões, num elenco que hoje, como a gente viu, ele não é curto em número, mas ele é curto em característica. É um jogador que é um elenco que cada jogador que entra oferece uma característica diferente e, portanto, precisa de uma adaptação tática do time como um todo. Então, essas são perguntas que a gente não vai ter respostas claras, né? A gente vai precisar ver ao longo da temporada como que o Abel vai lidar com esses problemas, que também passam por ele. Ele ajudou a construir o elenco, ele ajudou a formular esse elenco, né? Bom, antes do jogo de quarta-feira, eu venho aqui para falar um pouco com vocês o que eu penso sobre como a gente pode encarar o Corinthians e já tentar sair com um placar favorável no primeiro jogo, porque eu acho que a classificação passa muito por isso. O Palmeiras não pode simplesmente jogar para não perder em Itaquera, certo? Então a gente vai vir aqui destrinchar um pouco como o Corinthians do Dorival tem jogado, quais são os buracos, que são muitos desse time, né, taticamente, e tentar entender como o Palmeiras pode conseguir essa vitória já em Itaquera. Porque, como eu falei, se depender do Allianz, talvez não dê. Obrigado a todos por virem o vídeo. Eu peço mais uma vez que comentem, que curtam, que compartilham e sigam o canal para mais conteúdos como esse.